Vamos estudar hoje função quadrática ou função do segundo grau. A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é o que é uma função quadrática, tá bom? Então a definição é y é igual a x quadrado mais bx mais c. Observe que aqui a gente está trabalhando com duas variáveis, né? Y e x. Uma depende da outra. Portanto, é uma relação de dependência, é uma função. Como o maior grau é 2, é uma função do segundo grau. Outra coisa importante, esse A, esse B e esse C, na matemática, o A, o B e o C são os coeficientes. Coeficientes na matemática são números, ok? Então, A, B e C são os coeficientes. Coeficientes são números. E tem uma coisa importante, tá? Esse A aqui, ele pode ser qualquer número, desde que ele não seja o zero. Tá? A não pode ser zero, porque 0 vezes x ao quadrado vai ficar zero. E aí eu não tenho mais a função de segundo grau. Muito bem. Aonde que eu vejo, né, aplicações de função quadrática? Então vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos imaginar aqui, né? Aqui seja o solo. E aí eu vou desenhar aqui um jogador de futebol, ok? Então esse jogador de futebol, ele vai pegar a bola dele e vai chutar. E aí a bola sobe e cai. Tá? Se ele estiver num campo de futebol, tá, a trajetória na bola não vai ser na forma de um triângulo, né? A gente sabe que vai ser uma curva mais suave. A trajetória da bola seria algo dessa forma aqui, algo mais suave, correto? Essa trajetória da bola é uma curva. E essa curva tem um nome, que é parábola. Ok? E quem descreve essa curva em vermelho, que é a parábola, é a função quadrática, correto? Tá bom? Então, essa função quadrática descreve o gráfico da parábola. Uma coisa importante depois que nós iremos estudar é o seguinte: a gente vai fazer aqui, ó, por exemplo, isso daqui pode ser o eixo x, esse daqui é o eixo y, né? Mas aí no lugar do eixo do x eu posso denominar esse eixo do tempo, medido em segundos. E o eixo do y eu posso dizer que é a altura, medida em metros. E olha que interessante. À medida que o tempo passa, a altura da bola vai aumentando, né? O tempo está passando e a altura da bola está aumentando. Até que em algum momento a bola vai passar por esse ponto aqui, que vai ser o ponto de máximo. E aí a gente vai querer descobrir, né, qual é a coordenada x e qual é a coordenada y, que vai dar esse valor de máximo. E depois o tempo continua passando e a bola ela retorna ao solo num dado intervalo de tempo, correto? Muito bem. Então essas coordenadas x e y vão determinar o tempo e a altura máxima da bola. Ok. Outra coisa importante é que a parábola, né, imagine que ela fosse um copo. O copo pode estar para baixo ou para cima, tá?
Então, quando o copo está para baixo ou quando o copo está para cima, esse copo a gente chama de concavidade, ok? Então, a concavidade da parábola pode estar voltada para baixo ou voltada para cima. Quando eu sei, né, professor, que a concavidade é voltada para baixo ou para cima? Olhando para o meu A. Quando o meu A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Quando o meu A for positivo, a concavidade é voltada para cima, tá? Sim, na nossa vida, né? Uma notícia, né, positiva te deixa feliz e uma notícia negativa te deixa triste, ok? Então é uma forma de você memorizar aí quando que a concavidade é voltada para baixo ou para cima de uma parábola. Lembrando, né, que esse ponto é um ponto importante, onde ela muda de comportamento, né? Aqui no caso da bola, ela subiu até atingir a altura máxima e depois desceu. Tá? Esse ponto onde ela muda de comportamento, né? Ela está aumentando e depois diminui, ou diminui e depois aumenta, são pontos importantes que a gente vai estudar. Nesse caso, como esse ponto é o maior de todos, nesse gráfico, né? Nós dizemos que vai ser um ponto de máximo. Esse daqui, como ele é o menor de todos, nós iremos dizer que ele é um ponto de mínimo. Ok? Muito bem. Qual o nosso objetivo agora? É construir um gráfico de uma função de grau 2 ou uma função quadrática. Então, para isso, vou pegar um exemplo com vocês. Então, vamos lá. Exemplo. Vou pegar a minha função f de x é igual a x quadrado menos 6x mais 10. Ok. Tá, então, é uma função de grau 2. Tá? Eu já sei que o gráfico é uma parábola, tá? Porque toda vez que é grau 2 é uma parábola. Quem está aqui na frente do x, tá? Que a gente não colocou, entende-se que é o número 1. Então, esse é o valor do meu A. Então, como o meu A ele é positivo, a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Ok? Perfeito. Então, ainda não fizemos o gráfico, mas a gente já tem algumas informações que são importantes. Já sabemos que o gráfico é uma parábola e já sabemos que a concavidade é voltada para cima. Eu vou colocar aqui no quadro um procedimento, tá? Procedimento, né? Que nada mais é que um algoritmo. Que são as instruções. Toda vez que você quiser fazer um gráfico de uma função quadrática, eu sugiro você seguir esse algoritmo, essas regrinhas, essas etapas, tá bom? Então, o primeiro passo é determinar a intersecção da parábola com o eixo x. Tá? Esse é o primeiro passo. Determinar a intersecção significa o seguinte. Em algum momento, a nossa parábola ela pode encontrar o eixo x. Tá? Quando ela encontra o eixo x, esses pontos aqui, ó, nós denominamos de raiz da função. Ok? Só que aí eu posso ter duas raízes, tá? Eu posso ter, deixa eu colocar as três situações aqui. Eu posso ter uma única raiz, eu posso ter nenhuma raiz. Tá?
Então, quando, né? Deixa eu só manter aqui o mesmo tamanho. Vou dizer assim. Então, o gráfico ele pode não interceptar o eixo X, interceptar uma vez ou duas vezes. Tá? Quando ele não encontra o eixo X, nós dizemos que o delta é negativo. Quando ele intercepta apenas uma vez, nós dizemos que o delta é zero. E quando ele intercepta duas vezes, nós dizemos que o delta é positivo. Tá? E são as raízes da nossa função, correto? Delta igual a zero, não tem raiz. Logo, o gráfico não intercepta o eixo X. Delta igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Por isso que o gráfico intercepta uma única vez o eixo X. Delta maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes, portanto, o gráfico intercepta o eixo X em dois pontos diferentes. Então, o primeiro passo é determinar a intersecção. Determinar a intersecção é calcular a raiz. Calcular a raiz, se esses pontos estão em cima do eixo X, o meu y aqui ele vale zero. Tá? Então, toda vez que eu quero calcular a raiz, basta eu igualar a minha função a zero. Então, isso nós iremos fazer agora. Vamos pegar a nossa função, que é 1x² menos 6x mais 10. Né? Se eu quero calcular a intersecção, eu quero calcular a raiz. Portanto, eu tenho que pegar a minha função e igualar a zero. Ok? É isso que a gente está fazendo aqui. Eu peguei a minha função f e igualei a zero. Quando eu faço isso, eu caio numa equação de grau 2. Tá? E aí a gente tem que lembrar da definição de uma equação de grau 2. Né? É ax² mais bx mais c igual a zero. Portanto, eu preciso comparar termo a termo aqui para identificar quem são os coeficientes. Né? O a está do lado do x², que é 1. O b está do lado do x, que é menos 6. E o c é o termo independente, que é 10. Uma vez que determinamos os coeficientes a, b e c, para resolver uma equação de grau 2, nós iremos aplicar a famosa fórmula de Bhaskara. Tá bom? A primeira parte da fórmula é b² menos 4ac. Então, delta fica b, que é menos 6, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 10. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10 é 40. Menos com mais é menos. Com mais é menos. Então, delta vai ficar menos 4. A segunda parte da fórmula é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vai ficar x é igual a menos, como b é negativo, então vai ficar menos 6, tá? Esse sinal de menos aqui, ó, ele acompanha o b, só que o b é negativo, então eu vou ter que fazer jogo de sinal. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1, né? Então, x é igual, menos com menos vai dar mais, raiz quadrada de menos 4 dividido por 2 vezes 1 é 2. Só que aí que tá, né? Raiz quadrada de menos 4. Ó, raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Agora, raiz quadrada de menos 4, na matemática, não existe, tá? Eu acho que é menos 2, professor, mas menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Tá bom? Mas eu posso pegar menos 2 vezes 2. Não, não pode, porque teria que ser o mesmo número multiplicado 2 vezes para dar menos 4. Tanto é se você digitar isso numa calculadora ou no celular, vai dar erro, tá? Porque não tem raiz quadrada de número negativo.
Tá? Eu acrescentei, né, essa segunda parte da fórmula, só para lembrar que a fórmula de Bhaskara eu posso dividir em duas partes. Eu prefiro calcular o delta primeiro, porque se der negativo, eu nem vou para a segunda parte. Mas se não fosse negativo, eu deveria ter continuado, tá bom? Mas eu coloquei aqui só para a gente lembrar mesmo da fórmula. Então, quando o delta é negativo, não existe raiz. Tá? Então, a solução é o conjunto vazio. Ou seja, o gráfico ele não vai encontrar o eixo x. Tá? Então, é importante deixar claro que o delta sendo negativo, ele não encontra o eixo x, não tem raiz. Não ter raiz não significa que não tem o gráfico. O gráfico ele existe. Então, vamos para o segundo passo. Segundo passo. Determinar o vértice da parábola. Lembra aquele ponto de máximo e mínimo que eu comentei, né? Se a parábola é para baixo ou para cima, esse ponto aqui, como é o maior de todos, é o ponto de máximo. Esse daqui é o menor de todos, é o ponto de mínimo. Tá? Só que esse ponto aqui, ele tem um nome especial, tá? Ele é conhecido como vértice. E aí, esse vértice tem coordenadas x e y. Só que o x dele é especial, é o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. E o y dele é o y do vértice, dado por menos delta sobre 4a. O nosso b lá era menos 6, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, menos com menos vai dar mais. 6 dividido por 2 é 3. O delta deu menos 4, então menos com menos 4. 4 vezes a, que é 1. Menos com menos dá mais. Então, isso deu 1. Portanto, o vértice tem coordenadas x e y. Implica que o nosso vértice vai ter coordenadas 3, né, e 1. Então, conseguimos determinar as coordenadas do vértice. E agora, eu vou para o terceiro passo. E é determinar a intersecção da parábola com o eixo y. Muito bem. Ou seja, só para a gente situar aqui, eu tenho o eixo x e y. Então, em algum momento,